E aí, quer entender a história da IA? Então fica no vídeo até o final que eu vou te contar. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Bom, chegou a hora da gente entender como que foi a evolução da IA na história, né? Como que veio o conceito e aí até onde a gente chegou. A gente não vai contar a história inteira nessa aula, mas na aula que vem a gente vai concluir. Então vamos lá. Quais foram os marcos principais para os estudos da inteligência artificial acontecerem, né? O primeiro foi que Alan Turing já estava conseguindo provar algumas coisas e o grande impulso para os estudos foi a Segunda Guerra Mundial. Então, com a Segunda Guerra Mundial veio o advento dos primeiros computadores. E ali, de 1953 a 1950, existiram várias pesquisas voltadas ao modelo de neurônios artificiais, principalmente com esses dois caras aí que vocês estão vendo, que é o Walter Pitts e o Warren McCulloch. Bom, do que as pesquisas deles diziam, né? Eles tentaram entender o cérebro humano. E aí eles pegaram de fato como era um neurônio e a partir desse neurônio eles entenderam como era. Então, nós temos um núcleo, nós temos aqui um corpo celular, nós temos aqui os nossos dendritos, nós temos o nosso axon e temos as ramificações do axon que vai trazer os terminais do axônio. Então, com isso, eles entenderam, então acontece as sinapses, isso surge de algum lugar, temos aqui as nossas entradas, que vão vir de um outro neurônio, e eles entenderam que, assim, tentaram simular. Se o humano é inteligente, o humano tem utiliza neurônios, criando redes desses neurônios, vamos fazer a mesma coisa. Como que isso foi feito? Esse mapeamento, a primeira versão ainda não existia aquela função de ativação, mas de forma geral existiam sinais de entradas que eram valores de features, né, de características do que está sendo avaliado. Eles passavam por pesos sinápticos. Então foi entendido que o neurônio, quando ele tinha uma sinapse mais forte, ele traria um resultado mais próspero, vamos considerar assim. E aí eles partiam por essas análises dos pesos sinápticos e no final eles chegavam a uma função soma. Então essa e depois uma saída, né? E aí com a evolução criaram também a função de ativação. Então, os estudos em computação voltada a uma inteligência artificial, ainda nem se tinha um nome inteligência artificial nessa época, ele veio por meio da simulação de neurônios biológicos. Então, essa é a ideia. À medida que o tempo foi passando, os pesquisadores eles começaram a conseguir colocar esses conceitos aqui em prática. Então, vamos ver como que isso foi feito. Então, em 1943, o neurofisiologista McCulloch e o matemático Walter Pitts, eles desenvolveram uma analogia entre células vivas e o processo eletrônico, como eu mostrei ali para vocês, simulando o comportamento do neurônio natural, onde o neurônio possuía apenas uma saída e era uma função do valor de suas diversas entradas. Se a gente pensar em algo estatístico, né, basicamente o que a gente tem seria uma função onde a gente tem vários parâmetros, que seriam as nossas features, né, as características de determinada coisa, e aí cada uma teria um peso diferente, a gente ainda teria um ruído ali na nossa equação, mas no final das contas a gente traria uma classificação ou uma predição baseado nessa equação.
E aí, nessa época, né, começaram a tentar implementar esse neurônio. Eles já tinham um conceito, então vamos tentar implementar esse neurônio. E aí veio um neurônio onde ele executava uma função lógica. Então a gente tinha ali as nossas conexões excitatórias, que são as entradas, e a gente tinha as conexões inibitórias, que é algo que contribui para o nosso modelo, são as conexões excitatórias. E algo que restringe, traz restrições para o nosso modelo, são as conexões inibitórias. Então, os nós, eles produzem somente resultados binários e as conexões transmitem exclusivamente zeros ou uns. As redes, elas são compostas de conexões sem pesos e tipos excitatórios e inibitórios. Então, nessa época aqui, ele simplesmente transmitia 0 ou 1. Ele ainda não trazia os pesos das sinapses. E aí, em 1949, o psicólogo Donald Hebb demonstrou a capacidade de aprendizagem em redes neurais biológicas que ele vem da alteração da eficiência sináptica. O que isso quer dizer? A conexão somente é reforçada se tanto as células pré-sinápticas quanto as pós-sinápticas estiverem excitadas. Excitadas no sentido de ativas, né, eufóricas. Então, Webb foi o primeiro a propor a lei de aprendizagem específica para as sinapses dos neurônios. Em termos práticos, o Donald Hebb, ele foi quem disse que a gente precisava de trazer pesos dessas sinapses para o nosso modelo trabalhar de uma forma melhor. Ao invés de emitirmos apenas zeros ou uns, a gente traz um peso. Então, não traz algo extremamente objetivo. A gente traz um pouco de subjetividade para fortalecer uma determinada conexão. E aí, em 1951, veio a construção do primeiro neurocomputador denominado SNARK, pelo Marvin Minsky. Então, o SNARK operava ajustando os seus pesos automaticamente. Então, aqui a gente já tem uma evolução muito grande, né? Foram aí esses 2 anos de pesquisa, onde agora os nossos pesos eles eram alterados de forma automática. E só em 1956, o termo inteligência artificial, em um congresso em Dartmouth College, foi criado, né? Ele foi oficialmente criado. E também, em 1956, existiu a divisão da inteligência artificial entre a inteligência artificial simbólica e a inteligência artificial conexionista. Então, enquanto a simbólica, ela simplesmente tenta simular o comportamento inteligente do humano, considerando os mecanismos responsáveis, ou seja, na simbólica são criadas regras, essas regras são seguidas e se tem uma saída. Então, entenda inteligência artificial simbólica como regras que são passadas e essas regras são seguidas até se ter uma resposta. Depois a gente vai ver o que são sistemas especialistas. Um sistema especialista provém da IA simbólica. E o que a gente tem falado até agora é a IA conexionista, que acredita que, construindo-se um sistema que simule a estrutura do cérebro, esse sistema, por si só, apresentará a inteligência. Ou seja, ele vai ser capaz de aprender, assimilar, errar e aprender com os seus erros. Então, aqui, quando a gente está falando de uma IA conexionista, a gente está falando das redes neurais, do aprendizado de máquina. Então, é um conceito diferente. Por que eu trouxe essa definição agora? Porque a gente vai ver que existiu alguns problemas aí que fez com que a IA conexionista tivesse uma pausa durante um tempo. Sem muito spoiler, vamos passar para 1958, onde o Rosenblatt
ele apresenta o modelo dos perceptrons. Então, os perceptrons eram organizados em camadas de entrada e saída, onde os pesos das conexões eram adaptados a fim de se atingir a eficiência sináptica. Então, os primeiros perceptrons eles foram utilizados no reconhecimento de caracteres. Então, aqui veio uma revolução grande, porque agora, de fato, a gente tinha um neurônio artificial, que é o nosso perceptron. Sempre que falar de neurônio artificial ou perceptron, eles vão ser perceptrons e neurônios artificiais vão ser sinônimos, né? Sempre que a gente falar de perceptrons, a gente vai estar falando de neurônios artificiais. Então, de forma geral, o perceptron, ele tinha uma retina, que era ali as entradas dos dados. Ele tinha algumas conexões locais. Aqui, o nosso perceptron ele já tinha 3 camadas, então 2 camadas ocultas e uma camada de respostas, onde ele tinha a área de projeção, a área de associação e as conexões aleatórias. E ali ele já passava quais eram os pesos, né? Eles já alternavam os pesos até a gente ter uma resposta. Então, vamos supor, a gente está fazendo uma classificação de objetos geométricos, formas geométricas, e ali ele tinha algumas entradas, ele pegava aquelas entradas e ele tinha que fazer uma classificação, se era um triângulo, um retângulo, um círculo, e aí ele olhava ali nas saídas o número de respostas que ele tinha, dizendo que era um triângulo, por exemplo, e ele definia que aquilo era um triângulo com uma determinada probabilidade. E aí, muito legal, uma evolução muito grande em 1958, só que então começaram a surgir os primeiros programas capazes de jogar xadrez, aquela euforia, nossa, estamos conseguindo muita coisa. Mas em 1969 veio aquele balde de água fria que o Minsky e o Papert eles provaram que um neurônio do tipo perceptron ele só é capaz de resolver problemas com dados de classes linearmente separáveis. O que a gente quer dizer com isso? Vamos supor que aqui nessa imagem a gente tem um agrupamento de tipos de alunos e a gente consegue classificar esses alunos utilizando 2 variáveis. Então, vamos supor presença e nota. E aí, a partir dessas 2 variáveis, a gente consegue fazer uma classificação linear. O que quer dizer isso? Com uma linha, dependente da direção dessa linha, a gente divide esses grupos. Quando a gente começa a ter, precisar de outras formas, por exemplo, curvas para fazer essa classificação, o perceptron ele já não era capaz. Quando a gente precisava de mais planos, então ao invés da gente analisar apenas 2 variáveis, vamos analisar 3, 4, 5 variáveis. Então foi-se provado em 1969 que não era possível fazer uma classificação que fosse além de uma classificação linear, de uma separação linear desses grupos. Isso gerou uma frustração muito grande nas pesquisas de inteligência artificial. Então, muitos historiadores e pesquisadores desconsideram a existência de pesquisa em redes neurais artificiais entre os anos de 60 e 70, porque foi provado que com aquela abordagem não se conseguiria fazer algo muito complexo. E aí, entre a década de 70 e 80, eles também começaram a esbarrar, quem continuou apoiando a inteligência artificial conexionista, no armazenamento de dados e no tempo de processamento. Ou seja, a gente tem um neurônio que ele não consegue fazer uma classificação que não seja mais do que linear, não seja mais complexa do que linear. E a gente começa a ter restrição de armazenamento de dados e restrição de processamento desses dados. Com isso, gerou um gelo muito grande na IA conexionista. E aí as pessoas começaram
a mudar para IA simbólica, onde estavam no desenvolvimento baseado em conhecimento. E aí vem os sistemas especialistas. Então, um sistema especialista, a gente vai ter algumas aulas dedicadas à explicação do sistema especialista, mas de forma geral, a gente tenta pegar o conhecimento de um sistema, de um especialista, então, por exemplo, de um médico cirurgião de sistema cardíaco. A gente tenta criar regras, pegar todo esse conhecimento, extrair várias condições e regras ali para pegar esse conhecimento e computar esse conhecimento. Então, essa é a ideia. Com isso, nesse período de 60 a 80, a inteligência artificial simbólica, ela cresceu muito, porque, dadas as limitações da IA conexionista, a simbólica cresceu demais. E a gente vai ter algumas aulas dedicadas, depois que a gente sair dessa história, dedicada à inteligência artificial simbólica. Então, vamos ter os agentes inteligentes, vamos ter os sistemas especialistas e por aí vai. Eu vou, então, parar por aqui. Vamos parar nesse momento não tão bom da história da inteligência artificial. E na próxima aula, a gente já volta falando dessa retomada das redes neurais, da IA conexionista, quando que isso aconteceu. Isso aí, obrigado, avalie a nossa aula e valeu!